Então, gente, vamos lá. Hoje nós estamos aqui no Sincera Podcast. Estou com meu compadre aqui, Léo Angola, está aqui do meu lado, certo? E nós três estamos aqui, eu, ele e Latoy Jetson. E nós vamos fazer uma programação que vai ser o nosso primeiro programa literalmente oficial com todos os membros da equipe gravando. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir ao nosso amigo Latoy Jetson para se apresentar. Olá, tudo bem? Latoy Jetson em pessoa. Hoje começando mais uma etapa da minha vida e para mim é uma experiência nova, né? Porque eu tô acostumado com rádio, fazer ao vivo, palco. Sou apresentador de evento em palco, rádio, mas é a primeira experiência como apresentador, juntamente com vocês, como apresentador de um podcast. E aí dá um friozinho, dá, mas nada que não nos tire ou me tire de sintonia. Então seja muito bem-vinda ao podcast Sincera, né? Essa, verdade, uma idealização do Tuca, amigo desde infância, né? Já faz 36 anos que eu conheço esse cara. Pouquinho, né? E aí veio pintando essa ideia, me ligou, vamos fazer e a gente tá aí hoje. Então vai ser um prazer sentar ao lado dele, sentar contigo, bater papo. Mas hoje, a estrela é você, né? Você é a primeira entrevistada aí oficialmente, como o Arthur falou, do Sincera. Teve a Tá. Raíssa, né? Teve a Raíssa, mas Não tava com a equipe toda. não tava com a equipe toda, né? Oficialmente. Então, Latoy, eu queria que você contasse um pouco aí da tua raiz. Tipo, você é jornalista, apresentadora, radialista, promoter, agora entrevistadora. Mas como é que foi como é que foi o teu início, tua infância? Desde a tua infância até a hora que você seguiu a carreira profissional. Bom, eu tive uma infância muito dura, até porque eu vim de família pobre. Minha mãe é empregada doméstica, meu pai estivador do carro do porto, uma família de 5 filhos, morando de aluguel em cômodo, em casa de cômodo, se falava cortiço naquela época, e era muito complicado, era muito complicado. E eu, sendo diferente, depois eu explico. Depois eu explico. Então foi muito complicado, foi uma infância dura, tanto para mim que desde criança, veja bem, desde criança eu sou isso aqui, essa pessoa, tá? Gay. Eu tive muito problema de aceitação, primeiro, família, né? Não digo a família em si, pai e mãe. Minha mãe católica, apostólica, romana. Meu pai, por ser um homem de estivador do carro do porto, geralmente quando se tem um filho mais velho... Aquele preconceito, né, de antigamente. Não, engraçado. Quanto ao meu pai, não, que meu pai, eu acho que ele já observava o que eu seria, ou me tornaria, ou me aceitaria. A palavra correta seria me aceitaria. O problema todo é que era uma sociedade muito isso aí, papo de 1970 e alguma coisa, ditadura. Ditadura. Então era complicado. E você fui crescendo, e com 12 anos, com 10, 12 anos, no colégio, eu não olhava para as meninas, eu olhava para os meninos. Mas nunca tive nada, mas nunca, pelo contrário, eu posso dizer para vocês que eu era uma Carrie, a estranha. Sério? Porque assim, por eu sentir que eu era diferente das outras crianças, eu me escondia. A partir de quantos anos você começou a ter essa percepção? Eu acho que de 10 anos em diante. E aí, o que acontecia? Banheiro, eu esperava todos os meninos irem ao banheiro na hora do recreio
para depois eu ir. Então, assim, eu sempre levei uma vida muito escondida e muito complicada nesse sentido. Porque aí, primeira comunhão, aquela coisa toda, e vem aquela questão religiosa, e foi muito doloroso para mim. Tá. Aí, quando eu cheguei aos 15 anos, né, um período bem complicado, isso eu tô falando, né, 15 anos de quem tem a minha idade. Porque hoje em dia eu vejo aí meninos e meninas com 10, 12 anos chegar pra mãe e falar: "Olha, eu me vesti de mulher, vou me vestir de mulher, eu vou pra rua, eu vou fazer isso e aquilo". Não Hoje sei tá se muito mais fácil, né? fácil e complicado, porque quanto mais você se descobre cedo, mais você se perde cedo, principalmente quando você não tem o apoio da sua família ou entendimento. Não vou dizer que você tem que "Ah, não, eu quero porque você, eu vou botar peito, vou fazer isso e aquilo", e o pai vai dizer: "Não, que ótimo". Não, não é isso. É você tentar entender. Mas como é que é essa questão do se perder cedo? Por quê? Primeiro, não tem apoio dentro de casa, busca apoio erroneamente na rua. Entendi. E a rua não vai te mostrar o que é bom. Nunca. Principalmente nesse sentido. Vai te Vai mo sempre te mostrar o lado mais fácil da fácil coisa, da né? coisa e você vai ficar encantado com aquilo. "Ai, que legal, a minha amiga botou o peito porque ela saiu de casa". Aí aquela criatura tende a se perder mais rápido. Não chegar eu te digo uma coisa, não chega um travesti ou um gay que não tem uma cabeça legal, ele se perde aí com 20, 25, já tá perdido. Ou cai nas drogas, ou cai na coisa fácil de prostituição, Aham. que é fácil, entre aspas, e aí se perde. Raramente. Eu tenho amigos meus que conseguiram chegar até uma certa idade. Eu tenho amigos meus que são travesti até hoje, está com 50 anos. Cito a Luísa, que é uma grande amiga minha, mas ela se programou para ser quem ela é. Então, hoje ela está com 50 anos, hoje ela é uma cabeleireira, ela tem a casa própria, tem 2 casas, tem o apartamento dela, tem a Suzane e outras e outras. Mas isso aí, num universo, de um total, isso é balela. Porque a maioria da época da Luísa Índia já se foram. São suas contemporâneas. Uhum. Amigas mesmo, travesti. E começaram desde Novinho todas, a tua, a mesma idade que a tua, mais ou menos, né? mais novas do que eu. Entendi. Bem mais nova do que eu. E é complicado. Então, assim, aí quando eu cheguei aos 15 anos, começou a luta. O problema, porque eu conheci uma pessoa que foi meu professor de educação física, e era um homem espetacular. E havia um desentendimento entre nós. Por quê? Primeiro, que eu nunca gostei de jogar bola, nunca joguei bola na minha vida. Eu não fazia educação física. Por que será, né, Otóia? Mas eu te digo uma coisa, eu já dava as conotações de que eu cairia, até porque eu fiz balé clássico. Eu consegui a duras penas, mesmo sendo pobre, uma bolsa e fazendo balé clássico. Então consegui fazer 3 anos de balé clássico com bolsa. Então eu já era uma pessoa, com 15 anos, já era ligado às artes, sempre fui ligado às artes. Só que aí a dificuldade, balé clássico, naquela época, era uma coisa muito complicada, né? Hoje não, porque hoje tem projetos e projetos e projetos. Você começou a dançar onde? Aqui mesmo no Rio, num centro de dança, que agora eu não lembro que tá. Esse é papo de 1976. Então, fica complicado. Porra, eu tinha 3 anos. Fica complicado lembrar. Mas assim, eu tive uma oportunidade. A professora era imigrante, russa, e tinha esse centro. E aí eu tinha uma amiga minha que fazia balé clássico com ela. E eu estava sempre assistindo às aulas. E aí ela perguntou assim: por que você não veio fazer as aulas? Que eu ficava do lado de fora fazendo os mesmos movimentos. Eu falei: eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Ela falou assim: olha, eu posso fazer um negócio contigo, eu posso te dar uma bolsa. De que maneira? Quando termina a aula, que a aula dessa minha amiga era a última aula.
você pode me ajudar a limpar o vestiário e o banheiro. E eu fazia isso, entendeu? E com isso eu consegui fazer 3 anos de clássico. Aí voltando para 15. Com 15 anos eu me apaixonei, né? Conheci essa pessoa, foi meu professor de educação física. Havia esse embate, que ele sabia o que eu era, mas também, de uma certa forma, partia dele também. Porque a gente começou a ficar amigo, começou a haver uma reciprocidade no qual ele vinha, ele me entendeu, eu sentei uma vez com ele me entendeu, meus irmãos estudavam junto comigo, meus irmãos, todo mundo fazia educação física, menos eu. Então, o que ele fazia? Ele pegava, ele me dava, no caso, pesquisa. Vai pesquisar sobre handball, sobre futebol de salão, sobre tal, 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 tal. Quer dizer, as suas notas elas eram dadas através do estudo da educação física, não pela educação física aplicada. Isso, sim, sim. Entendeu? E aí a gente começou a ter uma amizade, um carinho maior um para com o outro. Sendo que eu estava na época, eu estava com 15, ele estava com 30. Então, mas ele nunca chegou para falar nada para mim, e eu também nunca cheguei para falar que eu não jamais ia chegar para falar alguma coisa para ele. Mas ele sentia, olhar, sabe? A conversa entre si, a gente falava E quando que rolou o primeiro contato, assim, diretamente? Bom, o primeiro contato foi 3 anos após eu tinha saído dessa escola e a gente se perdeu, né, no último dia de aula, a gente se perdeu no tempo, sabe. Então tem coisas que acontecem em nossas vidas que às vezes você não entende o porquê. Hoje eu consigo entender o porquê. Naquele último dia de aula eu não pude ir à aula, e aí eu perdi o contato dele. 3 anos depois eu fui fazer escola normal. E aí, terceiro dia de aula estava de tradicional, que o meu tradicional era diferente, tá. Não, o meu tradicional é diferente. O que que acontecia? O tradicional masculino é a camisa branca, de manga comprida, abotoadura, tem o galão inclusive da escola, gravata com o galão em cima, né, calça, daí coisa e tal. O meu não, o meu era tudo isso e mais um blazer. Eu incorporei um blazer, Estilo, né? um estilo. Era colégio público, era... Público Júlia Kubitschek, estudei no Júlia Kubitschek. E aí, 3 dias depois que eu estava estudando, eu dou de cara com quem? Numa mini pastelaria. Olhei aquele homem e falei: "Gente", sabe quando alguma coisa te chama atenção? Tá, dei de cara que falei: "Gente, não é possível". Aí eu olhei para trás, aquele cara olhou também e ficou aquela mesma sensação, eu conheço ele. Aí eu fui e comprei o meu pastelzinho, e saí da fila com o coração, assim, a mil. Aí ele veio atrás de mim. Ele falou: "Chega aqui um momentinho. Eu queria te fazer uma pergunta. Você por acaso estudou no colégio tal, tal, tal?" Aí eu falei: "Estudei. Eu tenho 2 irmãos assim, assim. Então você é o", que daqui a pouco eu digo o nome, né. Latoy Jetson? Não, Não, antes de ainda não Latoy. era o Latoy. Aí eu falei: "Sou eu mesmo". Ele falou: "Me dá um abraço". Só que ele tinha 1,98 m de altura. Aí ele me deu aquele abraço e ficamos conversando. E ele falou: "Tá fazendo normal?" Eu falei: "Tô". "Tá onde?" "Júlia Kubitschek". Faz o seguinte, me dá teu contato. Eu falei: "Eu não tenho", porque naquela época não se tinha telefone como se tem hoje, né. Sim, lembramos disso. Aí eu falei assim: "Então tu me dá o teu contato". Aí passei, ele me passou o contato dele. "E quais são os dias que você estuda?" Eu falei: "Eu estudo de segunda a sábado". Júlia Kubitschek. Ele falou: "Eu sei onde é", porque também ele era Ele era professor, professor de né. lá, né? Não, professor já de outras Ah, tá, outras tá. escolas. Júlia Kubitschek fica, eu falei: "Fica ali perto da Central do Brasil". Então tá bom. Sei mais ou menos onde fica, perto do Liceu de Arte e Ofício. Isso aí, ó. Aí tá bom. Aí passou, aí o que que aconteceu? Aflorou, despertou aquela coisa assim: "Caramba, é uma pessoa que eu gosto muito, como é que vai ser?", né. Mas tudo bem. E passou-se aquela semana, 15 dias, 15 não, acho que 2 semanas depois, acredito eu que 2 semanas depois, eu estava fazendo uma prova, e aí só estudava mulher.
no Júlio Kubitschek. E principalmente no sábado, só tinha eu de homem, entre aspas. Aí era prova, as meninas lá, Toy, tem uma pessoa que chama atenção lá fora. Tá todo mundo querendo saber, a mulherada inteira querendo saber quem é que está com esse cara. Falei, gente, eu vou entrar em prova agora, eu não tenho tempo de ficar procurando saber quem é o cara que tá lá fora e tal. Porque eu pensei assim, pô, ele deve ter esquecido, né? Como eu não liguei pra ele deve ter esquecido. Passou. No final de tudo, tava as meninas todas, quase todas, do lado de fora do colégio, Júlio Kubitschek. Aí tinha uma lancheteria chamada Biju. A Biju cheia. E um carro parado, um carro conversível parado na porta do colégio. Com um homem de 1,98 m de altura. Sem camisa. Com o corpo. Quando eu saí, eu falei, eu era o último a sair, porque como é que eu ganhava dinheiro? Porque eu não trabalhava. Eu alugava o banheiro do colégio para as meninas fazerem cabelo no banheiro. Você fazia ou elas mesmo? Não. Elas não tinham espaço para fazer. Ou então tinha que sair do colégio para fazer unha. Bom, se você tem o primeiro, segundo tempo vago, recreio, só vai entrar no quarto e no quinto tempo, dá tempo de fazer uma unha. Então, por que não? Empreendedorismo, né? Naquela época. Já naquela época. Então, por que não aproveitar isso? Vamos aproveitar isso. Olha, a gente faz um dinheiro e você também faz, que você aluga pra gente o banheiro do colégio. Que era um banheiro bem escondidinho. E fazia isso, cortava cabelo, corte. E uma escova é uma coisa rápida. E aí foi assim que eu ganhava dinheiro para poder sair. E aí, naquele dia, eu entreguei a chave ao coordenador. E quando eu saí, eu me deparei com aquela criatura. Aí ele estava lendo no carro, lá de fora. E todo mundo querendo saber quem era a mulher que estava com ele. Aí ele veio e falou assim, poxa, neném, eu tô te esperando há um tempão. A mulher ficou maluca. Aí veio aquele assim, a gente chama, no mundo gay, a gente chama de hino nacional. Oh! Eu entrei dentro do carro, eu falei, vamos embora daqui, agora. E saímos. E aí começou. Começamos com aquela amizade, tem coisa e tal, até o momento em que ele chegou pra mim e falou assim, engraçado, eu sinto uma coisa tão forte por você que eu não sei nem te explicar como é que é, até porque eu nunca tinha tido relacionamento, não tive relacionamento nenhum com gay, né? Mas com você, eu acho que, sabe, o que eu sinto por você é muito mais forte do que o que eu sinto pela pessoa que tá comigo. E eu tô noivo. Ah, ele era noivo. Ele era noivo. Desde a época que ele foi meu professor. E aí eu falei pra ele, olha, eu sinto a mesma coisa por você desde aquela época, há 3 anos atrás. Aí, querido. Aí, um abraço pro gaiteiro. Começamos. E ficou quanto tempo com ele? Nós ficamos 1 ano. 1 ano, ele desmanchou o casamento, desmanchou o noivado e me assumiu pra família dele, no qual a mãe dele, do Rio Grande do Sul, branca, e o pai norte-americano negro. E o pai aceitou, numa boa. Teve, né? Porque ele muito novo, muito jovem, como é que é isso? E acabou aceitando, entendeu? Acabou virando meu amigo. Só que assim, esse tipo de coisa só acontece na nossa vida uma vez só. Era uma pessoa muito bem posicionada, tinha planos e planos e planos e planos de morarmos juntos, isso naquela época. Isso data 1985. Ainda era pesado essa questão LGBTQIAP+. Ainda era pesado. Mas nem existia essa sigla na época, Não, né? nem Era existia. só GLS, não é isso? Não, me engano. Não, nem isso tinha. Nem isso Porque, tinha, sabe por quê? é. Porque nessa época aí, estava saindo do resquício da ditadura. Então, em 85... Essa questão foi na época que eu estudava no GPI. Foi 8ª série pra lá, Leandro. Que começou essa história, que o termo que usava assim, o fulano é entendido. Entendido. Significa que ele entendia. Isso. E aí, foi complicado, porque assim,
Passamos um ano praticamente junto, bolando, morar junto, olha, naquela época, coisa de louco, 2 anos morando junto. E ele era uma pessoa muito, muito, muito cabeça, onde ele estava, ele queria me levar, ele me apresentava e as pessoas não entendiam muito bem, porque pela idade dele, pela minha idade, era complicado, mas ele metiu, aquela coisa assim, tem que ser o que eu quero, e acabou. Eles têm que aceitar. E as pessoas, por ver que eu era uma pessoa educada, porque também tem isso, eu acho que quando o gay, quando a lésbica tem educação, sabe se pôr, você quebra barreiras. Estou dizendo naquela época e hoje principalmente, também, tá? Mas se, ai, fulano é bonitinha, lindinha, mas a escrota, ela vai passar como uma palhaçada. Vai passar como a escrota, entendeu? E aí nós ficamos um ano juntos. Infelizmente, ele sofreu um acidente de carro e veio a falecer. Ah, então ele faleceu. E faleceu. Então, o término foi por... Foi por causa do Sinto falecimento. muito. Falecimento. Foi para falecimento. Porque, de repente, nem sei se eu estaria por aqui. Eu acho que Não, vocês teriam ido para os Estados Unidos. com certeza, eu estaria morando fora do Brasil, Ele com entendeu? o pai Viajada, americano, né? isso era Oi? cidade... Viajada, né, você? Diga-se de passagem, a gente vai tocar nesse assunto aí depois. Sim. E aí me diz uma coisa. Então vamos lá. Então você alugava o banheiro Uhum, pra ganhar a tua grana, uhum. pra você poder sair das tuas saídas. Quando começou a sair, você frequentava onde? Tipo Lapa, Perdinho de Madureira? Não. E aonde foi tua inspiração aí pra... Não, nessa época eu frequentava, era Robin Hood. Robin Por quê? Hood, Alta Boa Todas as Vista. meninas do Júlia Kubitschek tem uma outra escola de normal também, ali na Tijuca, que eu não lembro o nome, todas frequentavam a Robin Hood. A Robin Hood era o point, né, no Alto da Boa Vista. Era o point. E era interessante que, às vezes, quem não tinha dinheiro, a gente pegava carona. A gente ia só até a Praça Sans Pena e pegávamos carona. Olha que coisa de louco, hoje nem pensar, né? É. Naquela época pegávamos, vai pra onde? Não, vai pra Robin Hood. Não, me dá uma carona que eu vou contigo. E íamos pra Robin Hood. E dançávamos a noite toda. Aí, nessa época, eu também comecei a frequentar. Eu tenho um amigo meu até hoje, o Léo, Nel, e falou, vou te levar em umas boates gay. Aí eu comecei a frequentar encontros, o Bar Taminos, que era um bar famoso na época. Inclusive, grandes celebridades da música, da MPB, frequentavam o Taminos, que era LGBT. Frequentava o Taminos. É. E eu adorava aquele ali. E era interessante que Taminos era o point, na Zona Sul, de encontro gay. A galera se encontrava ali, Taminos, Rua Arnaldo Quintela, em Botafogo. Olha, lembro disso até hoje. E aí, chegava ali, na Taminos, você vai pra onde? Ah, eu vou pra encontros. Ah, tá, me dá uma carona. Ah, você vai pra onde? Ah, eu vou pro La Cueva. Ah, e tinha uma boate também, gay, que ficava em São Conrado, que agora eu não lembro o nome, que só era de lésbica. Só entrava quem era gay assumidão mesmo, ainda era complicado. Entendeu? Então, nessa época aí, eu já estava sozinho e frequentava esses locais. Ficava com... Outra coisa também que não rolava muito, as pessoas chegavam até você. Tipo assim, eu tô te olhando, tá me paquerando. Rolava uma paquera. Não existia o chamado dark room, aquele quarto escuro, aquela coisa horrorosa. Horrível. Horrível. Há quem goste. Quem, de repente, não se valoriza, vai para ali. Agora, quem quer se valorizar, na época, não frequentava, até porque não tinha o dark room. Então, rolava uma coisa de olhar, rolava uma coisa de paquera. Aí, daqui a pouco, você mandava o bilhetinho, o bofe mandava o bilhetinho. Tá, escrito, oi, tudo bem? Eu sou o Cláudio, queria te conhecer, posso sentar do teu lado? Sabe essa coisa assim? Ah, pode. Aí o garçom vinha, entregava. Então, era uma coisa gostosa, era uma coisa de conquista. Que hoje não se há conquista. Nem dos héteros há conquista. Entendi. Eu fico observando hoje, eu fico impressionado como é que a mulher tá. Ela se joga em cima do cara, por causa da cerveja dele.
O cara Por chega causa só do balde, do né? balde, Do combo. do balde de cerveja, daquela cerveja verdinha, que, né, é um point. E outra coisa que é interessante é a criatura sai com a outra, o cara faz assim, chega no bar, você dá aquela olhada assim, só balança a cabeça. Como é que é isso? Como é que é isso? Hoje tá tudo muito rápido, Não, né? a gente não. Nós não sabemos como é que isso funciona. E vou te explicar até por quê. Porque, assim, na nossa época, não tinha rede social. Não, sim, sim. Então, como é que funcionava? A gente tinha que ter o telefone, aí, quando ligava, tinha a barreira do pai que atendia. E, assim, dependendo de quanto dia também você tivesse, porque era caro ligação, né? Você não podia ficar ligando e falando um montão de coisa. E tu ia ligar e falar o quê? Tu tinha que dar explicação pra tua mãe, pra quem que tu ia ligar. Aí, quando tu ligava pra casa dela, o pai ou a mãe atendia, tu tinha que dar a explicação do porquê que você queria falar com ela. E quando o telefone, né, se conectava, tá Ei, tua mãe te olhando e teu pai te olhando. escutando na extensão. Nossa, era complicado. Então, hoje, eu fico vendo em certos locais, samba, bares, o cara balança a cabeça, só faz assim com o olho, balança a cabeça pra criatura ir pra ali, ó. Eu tô falando de mulher, não tô falando de gay, não. Gay então é Aham. pior ainda, tá? Tem aqueles caras que são homem pra caramba e chega em cima e dá o papo, oi, tudo bem? Pô, vamos tomar uma cerveja comigo, tô afim, ou disso, daquilo. Mas naquela época não existia isso. Existia, assim, isso dentro de um bar gay ou uma boate gay, é, a pessoa mandava o telefone e você mandava o recadinho, pode sentar do meu lado, sentava do lado. Ficava batendo papo, trocando ideia, daqui a pouco rolava uns beijinhos, uma mão na outra. Nem. Aí pegava o telefone, pegava o contato, marcava um encontro, ou jantar, ou qualquer coisa assim, nesse sentido. Depois de muito, é que rolava o negócio. Que também não era em qualquer local. Porque os hotéis Não aceitava? não aceitavam, não aceitavam. Você só podia ir na Gomes Freire. Até no hoje. centro. A gente até hoje, isso, lá no centro. Aí podia ir dois homens, duas mulheres, tem coisa e tal. Até hoje ainda tem essa rua Gomes Freire. Tem. Só que não faz mais Tem os tanto. hotéis ali, né? Só que não faz mais tanto efeito assim Aham. como fazia na época. Ah, com certeza, né? Hoje tá mais liberado. Então hoje eu posso chegar no hotel tal, né? E me jogar ali e sem problema nenhum. E me diz uma coisa, na época da Robin Hood, eu não sei se na tua época era assim. Na época que eu ia, tinha a galera dos punks, tinha, se eu não me engano, Balaios e Hells Angels, que sempre caiu na porrada ali, entendeu? E você sendo gay, como é que você era visto chegando na Robin Hood por aquela galera que, pô, era completamente homofóbica, né? Na minha época, o que que acontecia? Eu ficava com as meninas. A gente tinha nossa turminha. Tinha a turma dos normalistas. É. Então eu ficava muito na turma dos normalistas, que tinha os rapazes também. Da, do Júlio Kubitschek também tinha rapazes. Menos sábado, a semana inteira. E aí a gente se encontrava ali na Robin. Então ficava aquela galera de normalista, todo mundo junto. Todo mundo dançando, brincando. Então a minha turma era aquela turma ali. Entendeu? Então, assim, eu não cheguei a pegar essa questão da turma tal, turma tal. Então a gente chegava fulano, Entendi, todo mundo se entendi. conhecia, todo mundo estudava. Eu não lembro o nome da escola agora, ali na São Pena, na Tijuca. Fica entre Tijuca e Maracanã, eu não lembro agora. Mas era todo mundo normalista, todo mundo se identificava. Então, estava super bem nesse sentido. Era a escola de normalista ali da Tijuca, que teve até aquela série Anos Dourados? Isso. É o Instituto de Educação. Educação, né? Então, aí juntava o Instituto de Educação com o pessoal do Júlio Kubitschek. E era super Entendi. legal, entendeu? Foi uma época muito boa. Muito boa, muito boa. Que eu guardo isso com um carinho, que eu aprendi muito. Isso aí você tinha quantos anos na época? Aí eu tava com 18 para 19 anos. Tá quase fazendo 19 anos, entendeu? Frequentava essa coisa toda. Foi a melhor época do Rio de Janeiro. Posso dizer assim, melhor época do Rio de Janeiro, acho que foi isso aí, ó. E me diz uma coisa. E aí, quando é que veio a ideia de se tornar jornalista?
Não veio, Não veio? não veio. Como é que apareceu isso? Bom, como eu estava te falando, eu vim do teatro, eu vim da dança clássica para jazz, moderno, afro, contemporâneo. Então, à primeira vista, você queria ser Bailarino. 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 Só que não deu. Não dava dinheiro na época. Na época não se dava dinheiro, dança não dava dinheiro. Você morria de fome pra dançar. E aí, o que aconteceu comigo? Eu parti pro teatro, que também não dava dinheiro. Eu acho que até hoje não dá tanto dinheiro assim, não. Mas ainda dá mais do que naquela época. E aí eu parti pro teatro, cheguei a fazer algumas peças. Passou-se o tempo, eu tava. Aí continuei no teatro, né? Trabalhei. Aí passo para ter dinheiro, eu comecei a trabalhar com bijuteria étnica, bijuteria afro. Uhum. E aí eu comecei a ganhar dinheiro. Aí que eu comecei a ganhar dinheiro. E continuei com meus cursos de teatro. E aí um dia, eu fui dar uma entrevista, eu estava com um espetáculo que iria entrar em cartaz no Teatro da Praia. Eu fui, sabe, na entrevista, tem coisa e tal, numa rádio. Chegando nessa rádio, aí dei entrevista falando do espetáculo que iria entrar em cartaz e me convidaram para que eu montasse uma rádio comunitária. Um programa nessa rádio. Aí eu pensei bem, mas programa... Vou falar sobre o que nessa rádio? Esse programa? Falar de quê? Aí até que fui convencido, olha, você como também se formou, que naquela época era consultoria de moda, sou formado em consultor de moda pelo Senac. Hoje é personal stylist. É, né? Olha como é que muda seus nomes. E eu falei, é interessante. Gourmetizaram, né? Dá dica de moda na rádio, é legal. Aí eu posso complementar com uma agenda cultural de eventos? Sim. Aí sim. Aí que eu comecei a trabalhar em rádio. Então eu fiquei, na primeira rádio eu fiquei 3 meses, o programa foi um sucesso, estreou 1º de janeiro, isso há 29 anos. Agora, em janeiro, fez 29 anos que eu sou radiojornalista. E nesse mesmo tempo, eu recebi uma proposta de um amigo meu que estava iniciando um jornal. Ele falou, você podia dar dica de moda no jornal. Então eu escrevia para o jornal, que era o jornal A Voz da Penha. Você já morava na Penha nessa época? Já morava na Penha, desde 80. E aí eu fui fazer, eu escrevia para esse jornal A Voz da Penha e fazia um programa chamado O Irreverente, na Rádio Geração Caricó, que era uma rádio comunitária. Só que assim, o sucesso foi tanto que aí a rádio foi vendida por uma igreja. Primeiro programa saiu do ar, O seu. O Irreverente. Não que tivesse algum problema não, tá? Aham. Não tinha problema nenhum. Só tira ele do ar. O resto da programação continua, menos o programa dele. Só que assim, quando você se propõe a fazer alguma coisa e faz direito, tem sempre alguém te olhando. Aí foi quando a Irene Ribeiro e Ediel Ribeiro, que era o casal Ribeiro, que eram dono da Rádio 96 FM, que era uma rádio que ela competia com a Tropical FM, que só tocava samba e pagode. Me convidou a fazer um programa, só que era um programa noturno. Qual era a frequência da Tropical, tu lembra? Não lembro. Agora eu não Tropical era lembro. 90 alguma coisa, não era? Eu não 92 lembro, eu não alguma coisa, lembro. se eu não me engano. Então, eu tenho uma vaga lembrança da Rádio Tropical. Isso a gente tá falando em que ano? Isso aí, 80 e pouco, né? 1900 e... Não, 90. 90 Aí já? já cai para 96. Não, eu não sei mais. É 96. 96 porque eu tenho de comunicador de palco. Eu comecei em 1986. Como radialista e jornalista e colunista, eu comecei em 1996. Então, olha a diferença. Então, ou seja,
Esse ano eu completei 29 anos de jornalismo. Uhum. Mas de comunicação, Já já vem. 10 anos atrás. E aí eu fui fazer essa rádio, no qual eu aprendi muito com o casal Ribeiro, com a Irene Ribeiro e com a Ediel Ribeiro, que me ensinou muito dentro da área de jornalismo, que eles eram jornalistas, são até hoje. Eu aprendi muito. A rádio saiu do ar. Eu fui para um outro projeto, começando também. Interessante. Eu geralmente sou convidado para estrear em alguma coisa, em projetos novos. E eu fui fazer a rádio Raízes FM, com Flávio Santana, que até hoje é meu amigo. Samba também ou... Não, a rádio 104.5, 104.5, Rádio Tropical Rádio Tropical. FM. Armando Campos. Quem era Armando Isso, Campos? isso. Seu Armando Tá aqui, Campos. a Rádio Tropical FM do Rio de Janeiro, também conhecida como Rádio Comunicador FM, foi fundada na década de 80 pelo radialista Armando Campos. A emissora operava na frequência 104.5 MHz e ficou popular com o nome Tropical FM. Viu? É cultura. E aí eu fui fazer a rádio Raiz FM. Raiz FM, eu tinha um programa que começou com Irreverente, depois mudou o nome do programa, porque o meu programa ele era de 9 ao meio-dia. A mesma programação que eu fazia na primeira, eu fazia na segunda. Na terceira. A base do Irreverente era o quê? Moda, beleza, música de qualidade, receita do dia, porque o programa começava de 9 ao meio-dia, e aí tinha as mulheres fazendo comida, botando as crianças para o colégio e ouvindo que... Ah, entendi. Então, era dica para... Era um programa totalmente bem estilo programa para mulher. Aham. E eu fazia esse programa. Aí eu fui fazer o Irreverente também nesse horário, nessa vibe. E fiquei por muito tempo fazendo a rádio Raiz FM com esse mesma pegada. Depois eu comecei a pegar, eu fazia esse de manhã e fazia um já na parte da noite. Que era para quê? Para porteiro, taxista, pessoal de barraquinha, já com uma outra vibe, uma outra linguagem, uma outra história. Só com o Flávio eu devo ter ficado mais ou menos aí uns 14, 15 anos. E aí ele resolveu parar com o projeto. Mas nessa época, eu fui, quando nós começamos esse projeto, eu fui convidado para poder fazer a rádio Viva Rio AM 1180, que era a antiga Mundial. Era a antiga Mundial. Que era a Rádio Viva Rio, ela virou... A programação dela era um estilo de programação de rádio comunitária. Por quê? Os programas eram todos era programa de rock, era programa de samba, era programa de um sertanejo de manhã, aí depois vinha o Pra Você, que era com Luiz Antônio Bap. Luiz Antônio Bap, que hoje está na Rádio Saara, Henrique Acker e Lindinoso Salaranjeira, que me convidou a fazer um teste. Só que não tivemos tempo de fazer teste, porque eu entrei como o repórter Mão Rosa, uma alusão ao Mão Branca. O Mão Rosa... Cara! Mão Rosa, porque era o repórter do amor, o repórter que levava alegria dos lares pela manhã. E era inusitado, era interessante que não se tinha essa coisa toda de informação que a gente tem, de mandar... As pessoas ligavam, as mulheres ligavam para lá. O programa entrava, se eu não me engano, de 9 da manhã, era mesmo nesse horário, de 9 ao meio-dia, ou de 9h30 a meio-dia. E aí elas queriam saber alguma coisa sobre o universo masculino. Uma Rosa ia descobrir. Era super interessante. Eu me lembro de um fato... Você em campo, buscar as informações. Sim, eu em campo. Eu me lembro que elas perguntavam assim, o que é que os homens ficam fazendo antes de começar uma partida de futebol? Não sei, mas eu vou descobrir. Aí liguei pro falecido Pintinho, saudoso Pintinho, que era presidente da Olaria. Pintinho, presidente da Olaria. Que era meu amigo. E aí o Pintinho falou, olha, vou marcar uns meninos para você vir, tá? E era ao vivo, no telefone, aquele telefone horroroso de 500 anos atrás, fazer ao vivo.
Então, você tinha que estar com um ponto, que hoje é ponto. Tá fazendo aqui, ó. Precisa. Isso que ano que já era isso? Já 98. Já 90, não, já 2000 e alguma coisa. Ah, então já era ali do PT 550. Mas era aquele telefone, só tinha 2 modelos de telefone. Era O o StarTAC da Motorola. Motorola ou o Ericsson, que era só Ericsson. E aí, o que aconteceu? Aí fui fazer a entrevista. Aí quando a gente vira aquele pavão assim chegando, né? Tá. Como é que é isso? Vamos fazer um ensaio aqui, E meninos. como é que na época era teu figurino? Tu ia como de mão rosa? Tinha luva. Tinha uma luva. Os dedos de fora, rosa. Mas filmava? Vocês estavam filmando? Não. Era só áudio. Era só áudio. Só áudio, Só direto para rádio. Para rádio. Direto para rádio. Então só via o mão rosa quem tava na hora. Quem tava na hora. E era interessante que se fosse hoje a gente filmaria isso, né? Com certeza. Aí era interessante que aí quando eu cheguei, os meninos ficaram assim, olhando, coisa e tal. Treino do time do Olaria. Olha, o ensaio é o seguinte: quando eu vou entrar, vou dizer BAP. Que era o Luiz Antônio BAP. BAP. E aí, vai ter aquela. Cria um burburinho, tal. BAP. É assim, quer ver? BAP, tô aqui. Aí ele falava assim: eita, onde é que está o meu repórter Mão Rosa? Luiz Antônio BAP, eu me encontro nesse exato momento no vestiário do Olaria Atlético Clube. Aí os bofs, gente, então peraí, Latoy Jetson, saia daí, minha filha. Saia daí, ó. É muito homem. Não, BAP, eles olha, são muito gentis. Aí os caras, mas gostosa, maravilhosa. Pô, o nego já não gosta, E né? a rádio tinha. Era interessante que criava aquela expectativa nas pessoas que estavam em casa. Era muito engraçado. O rádio sempre teve Vem cá, isso, vem né? cá, Maurício, vem cá. Cláudio, vem cá. Ó, faz o seguinte: eu vou aqui conversar com o Maurício, com o Cláudio. Mentira. E volto pra você, ó. Meu filho. Ô, gente, ó. Ô, Pintinho, vem sair, pelo amor de Deus. Olha o meu repórter aí, hein? Saudoso Pintinho. Aí quando voltava com a entrevista. Gente, o que vocês fazem? Aí vinha, pegava os mais descolados e conversava com o mais descolado. O que vocês fazem? A gente fica ouvindo música, fica batendo papo, entendeu? E Cara, aí depois disso tudo, então, é que você caía no foco da curiosidade da mulherada. Da mulherada. E aí, como é que é fulano? Como é que é ciclano? Cara, foi assim, eu trabalhei 1 ano fazendo esse repórter Mão Rosa. Depois eu fui fazer. Aí o programa saiu do ar, a rádio durou 3 anos no ar. Eu fui fazer Comunidade Viva. Notícias diretamente da sua comunidade. Aqui no Complexo da Penha. Não, olha, aqui na Penha, que não tinha complexo. Aqui na Penha, nós temos hoje tal. Temos samba, temos isso. Diretamente para o Comunidade Viva. É com você. Aí falava o nome do âncora do programa. Fiz 2 anos, a rádio saiu do ar, mas eu nunca deixei. Aí na época que eu estava, que era o Sistema Globo de Rádio. A Viva Rio era pelo Sistema Globo de Rádio. E eu nunca deixei a rádio comunitária. Vários amigos meus, não, larga essa rádio comunitária, você está agora no Sistema Globo de Rádio. Eu falei, Pois é, né? eu tenho meu pé no chão. A rádio durou 3 anos e acabou. E eu continuei fazendo rádio pela Raízes FM. Então, assim, foi muito interessante, foi muito proveitoso. Terminou esse projeto, eu entrei num outro projeto chamado Universo Vibe. Tocava-se de tudo, que foi a última rádio que eu trabalhei. Tocava-se de todos os estilos musicais. Até o falecimento de um diretor de programação, que era o Fabiano Cabeção, que era um DJ, um cara super articulado. Ele veio a falecer doente. E eu fui fazer. Aí o dono da rádio resolveu mudar para a Rádio Sertaneja. Aí ficou Universo FM. Tirou o Universo Vibe com o Universo FM. Só com forró. Só música nordestina. E aquele detalhe, eu acho que quando você está dando um projeto, ou você cai de cabeça, ou você Entendi. dá beijinho e vai embora. Pô, então Eu continuei. pelo que eu tô entendendo, cara, pelo que você tá contando aí,
Você sempre foi uma pessoa muito bem relacionada. Você recebia vários convites aí. Você teve algum tipo de preconceito contra você, alguma dificuldade para chegar até onde você chegou desse jeito? Olha, preconceito, Leandro, a gente se esbarra, ainda mais sendo pobre, gay, negro. Eu não estou me vitimizando, não. Ai, eu sou. Não, Não, não tô sou vítima, entendendo. não. Tô entendendo. Tudo uma questão também de postura, É, né? Eu vou falar no popular, se eu fosse um fiadinho, eu acho que de repente eu não estaria aqui, ó. Eu não estaria sendo respeitado com como eu sou. certeza. Porque também não adianta você ser bonitinho, engraçadinho e não se respeitar. Coisa que eu vejo muito, eu não vou falar, mas eu conheço pessoas que, se me botar eu e essa pessoa do lado, e essas pessoas do lado, são bonitos, são brancos, bonitos, mas que não dá certo. A primeira coisa é se respeitar. Aliás, eu acho que a primeira coisa seria respeitar o próximo e se respeitar. Para quando. Dá licença, qual foi o dia que eu te cantei? Qual foi o dia que eu te disse alguma coisa que? Então, baixa a bola. Entendi. Então, eu sempre me posicionei desta maneira. Eu tinha um amigo do meu pai que ele falava uma coisa muito interessante, baianinho. E ele também era nordestino, negro, advogado, né? E ele falava assim, ele tinha um sarcasmo que ele usava, que ele falava assim, meu filho é homossexual. O do vizinho? Ah, o do vizinho é um viadinho. Mas o dele não. Então, assim, ele falava isso justamente assim, quando é o nosso, a gente cuida, a gente impõe respeito. Quando é do outro, a gente nunca, assim, o brasileiro, ele é mestre em conhecer os direitos, mas os deveres, nada. É sempre o outro que precisa mudar. Uhum. Eu não preciso mudar nunca. Eu vou ser assim e acabou. Né? Então, assim, eu acho que toda essa minha trajetória eu posso até dizer que sucesso, né? Porque mesmo hoje, ainda eu vejo em certos locais certas barreiras. Em certos locais, eu vejo certas barreiras com outros, mas com Latoy não. Eu não vou citar o nome. Eu tenho um amigo meu que ele fala que ele não gosta de viado. Eu não suporto viado. Mas eu amo você. Eu falei, mas por quê? Porque eu amo você. Você consegue ser diferente de tudo aquilo que eu vejo por aí. E aí vem a questão da inveja. Que aí elas ficam assim, engraçado. O Latoy, o bofe fala com o Latoy, beija, agarra, aperta. O Latoy. E eu que sou bonita, que pareço mulher. Não é mulher, não, é mulher. Ninguém me olha, mas como você se posiciona? Você chega no lugar dando escândalo, você chega olhando para os caras com aquele ar assim, me come? Como é que é isso? Aí que veio o problema. Porque sem você, sem esse estereotipo de se jogar em cima dos bofes, você já sofre preconceito, imagine você sendo assim. Aí é pior ainda. Eu não vou dizer para você que todos gostam de mim, porque tem aquelas criaturas que também querem se viado. Tem pessoas que o teu anjo irrita o diabo dele. Aí não dá. Aí, meu irmão, eu não posso fazer nada. Beijinho no ombro. Eu não posso. Se Jesus não agradou todo mundo, vai ser eu que vou agradar. Com certeza. Socorro. Entendeu? Socorro, imagina. E me diz uma coisa, eu não esqueci não. Explica a transição de nome. Conta aí, porque antigamente, eu sei o seu nome, lógico. Pode falar. Pode falar. Reinaldo. Eu não conhecia, eu não sabia, tá? E aí, uma vez conversando com ela e tal, e aí eu falei, cara, Latoy, porra, como é que é o teu nome? Ela, Reinaldo. Eu falei, porra? Porque Latoy é o seguinte, ela se transforma de uma quase sereia para um tubarão raivoso de uma hora para outra, né? É aquela coisa assim, ó. Tem a pegada da capoeira, né? Tá maluco? Tá maluco, irmão? É isso tá doido? aí, é isso Tu aí. perdeu a noção. Eu costumo dizer que sai um homem de dentro de toda bicha. Sai. Tipo Rogéria.
Astolfo. Linda, maravilhosa, o cabelão, que inclusive eu cheguei a fazer um trabalho com ela. Linda, maravilhosa. Mas quando ela tinha que ser Astolfo, tu tá doido? E aí sai um homem de dentro de toda a bicha, entendeu? Bom, a transição se deu através de quê? Primeiro, por não querer utilizar. Primeiro que Reinaldo, tá, nome legal, mas um rapaz, será que funcionaria? Isso aqui, será que isso aqui, você consegue me ver sendo Reinaldo? Assim. Entendi. Não, claro que não. E aí também tinha questão, eu precisei ter um nome artístico. Aí, não, bota Reinald. Ai, coisa e tal. Aí um dia, nessa época, isso data 1985, do falecido, eu estava vendo uma revista, aí eu vi o nome da irmã de Michael Jackson, que é LaToya. Aí eu falei assim, interessante. Tá aí, tira o A, porque eu não sou mulher, tira o A. LaToya. Porque a escrita é interessante, é LaToya. Aham. E o Jetson, nessa época, o Jetson era a febre, em 85, era a febre dos desenhos televisivos, Puta, adorava. né? Quer Os dizer, Jetsons. as coisas que a gente Porra. vê muito hoje é o quê? Pô, Do desenho. Isso aí, Do isso desenho. aí. E aí, por que, aí ele falou assim pra mim, por que você não adota o Jetson como um sobrenome? Que dá um tom de Jackson. E aí surgiu esta persona aqui, LaToya Jetson. Aí, eu também, outra coisa. Há quantos anos isso? Isso é desde 85. Desde 85. Uma outra coisa também que eu achava interessante, outra, inspirado em quem? Primeiro, eu sempre gostei da figura andrógena. Aquela coisa das pessoas olharem e se questionar isso desde aquela época. É porque eu ia te fazer essa pergunta. A gente até falou isso antes de começar a gravação, que é justamente assim: como é que eu me direciono a você, ele ou ela? Aí você me deu uma resposta interessante que a gente já falou assim: não, vamos deixar isso pro programa. Eu te pergunto agora, perante o meu amigo Leandro, como é que eu me direciono a você? Olha, você pode me chamar de ele ou de ela. Eu não tenho esse problema. Até porque uma figura andrógena pode ser ele, pode ser ela. Né? Minhas inspirações para a questão visual. Grace Jones, que eu estava conversando agora há pouco. Maravilhosa. É. Prince, Maravilhoso. Michael Jackson, Maravilhoso. Annie Lennox, Maravilhosa. foram os meus ícones. Onde é que você vai falar um ruim? Não tem ruim, não tem. Entendeu? Eu sempre gostei daquela figura que as pessoas ficam assim, quem é, gente? Como já aconteceu comigo e acontece às vezes, dependendo da roupa que eu esteja usando. Claro que não é roupa, nunca. Aliás, o LaToya, eu costumo dizer que eu sou básico. Não, como é que o LaToya é? Básico. Não, Não, mas o que é básico para você? Eu sou o mágico básico. do modelo de primeira linha francesa. Entendeu? Eu sou uma pessoa básica, mas assim é básico. Caramba. Então, assim, a imagem LaToya está perpetuada nesse sentido. Tu quer ver uma coisa? Eu fui fazer um evento uma vez e fui contratado a apresentar um grande evento. E eu não estava afim de LaToya. Né? Não estava afim de sair pavão. E aí botei um jeans, um tênis, uma polo e fui fazer o evento. E aí você foi de Reinaldo, então. Basicamente. Okay, hoje eu consigo. Entendi. Não tem que ser o LaToya, porque é o LaToya que vende, o LaToya que ganha dinheiro, o nome LaToya que ganha dinheiro, a imagem LaToya que ganha dinheiro, não é a imagem Reinaldo. Reinaldo, ele ficou lá atrás. Não, a história, a questão toda, pelo que eu tô entendendo, assim, o LaToya, ele muta, ele vai se adaptar, ele é como é que é a história do Bruce Lee que fala que é água, que ele não bate de frente, ele contorna o problema, contorna a situação, Aí, se adapta às situações. aí voltando aqui, ó. O que aconteceu? Eu não tava afim, entendi, porque tem dia que eu não tem dia que eu quero sair, mas não dá, porque LaToya é isso aqui. Você não vai ver o LaToya vestido de Reinaldo, porque é complicado. Um jeans não tem. Aí fui fazer esse evento, chegou no evento, a produtora, gente, olha só, assim,
Sabe que o produtor é todo maluco. Latoy, cadê o Latoy? Uma foto. Latoy, falei, sou eu. Não, rapaz, dá licença, eu quero o Latoy, não quero você. Cadê o Latoy? Você pode ir pra lá, por favor? Aquela coisa bem Marlene Matos. Pode ir pra lá, por favor? Latoy, sou eu. Não, meu filho, você não tá entendendo. Eu tô procurando isso aqui. Eu falei, sou eu. E detalhe, não tava travestido não, tá? Porque quem entrar no meu Instagram vai ver fotos minhas, sempre produção. Latoy, maquiagem, um óculos, né, que se destaca no rosto, um sapato, uma bolsa. Aí ela olhou. Escuta aqui, eu vou falar uma coisinha pra você. Quando você foi contratado para ser isso aqui. Isso aqui. Isso aqui que é o Latoy. Isso aí, qualquer menino que está ali embaixo, qualquer criatura que está ali embaixo, pode ser isso aí. Isso foi aonde? Foi aqui no Rio. Um grande evento. Então, eu vou deixar uma coisa bem clara para você. Você vai trabalhar hoje porque não tem ninguém para te substituir. É porque esperávamos isso aqui com a foto. Não isso. Isso aí, qualquer um que está ali embaixo é você. Então, bota isso na tua cabeça. Nunca mais vai apresentar um evento com isso aí, ó. Aí eu tentei argumentar com ela. Mas o fulano de tal, ele é aquilo ali, só aquilo ali. Só aquilo ali. Aí deu o nome do apresentador. Bom, por sinal, eu gosto dele. Mas é um homem. Não chama disso em nada. Então eu aprendi com um apresentador de pau. E outra, que eu também aprendi muito. Hebe Camargo. Que ela tinha uma frase que ela falava assim: um apresentador, ele peca pelo excesso, nunca pela falta. Ela, como ela era rica, ela andava uma árvore de Natal, cheia de uma viúva porcina, cheia de joia, e aquela roupa. No dia a dia dela, day by day, casa, claro, ela estava em casa com chinelo, tem coisa e tal. Se fosse fazer um mercado, ela ia normal. Agora, no palco, apresentando o programa, ela estava um primor de pessoa. Então, eu aprendi isso. Então, eu não consigo hoje me ver apresentando um evento com qualquer coisinha. Eu tenho que ter alguma coisa diferencial. Ou um chapéu, ou, sei lá, qualquer coisa, uma roupa, ou, sei lá, um casaqueto grande, ou uma estampa, que isso, Latoy, é uma estampa. Aham. Nunca, ontem mesmo eu ia sair, minha mãe falou assim, tu vai sair assim? Eu falei, vou. Aí botei azul com branco, que é a cor da escola, na qual eu estou trabalhando, o segundo carnaval. Aí eu falei, tá muito Coca-Cola, muito qualquer coisa. Peraí. Aí eu tenho um colete, que o ateliê que faz as minhas roupas, inclusive essa roupa também, ela fez assim, ela falou assim, vamos fazer alguma coisa rápida. Ela pegou um tecido, ela cortou, fez um buraco. Ela falou assim, faz o seguinte, bota assim, 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 tá. Montou um colete. Max Colete. Com estampa em azul e branco. E eu fui assim. Entendeu? Entendi. Então, assim, a minha roupa estava simples, mas que tinha alguma coisa de diferente. Alguma coisa Latoy, que classifique Latoy. Me diz uma coisa, você, nos eventos que você participa, no ambiente que você frequenta, você se considera uma pessoa de sucesso? E outra coisa, qual é a tua definição de sucesso? Seria ser reconhecido por aquilo que eu faço de bom, né? Então, assim, hoje eu posso dizer para você, para vocês, que eu tô alçando isso aos poucos. Uma coisa que eu aprendi com a vida e que meu pai me ensinou: nunca tente derrubar ninguém para ser aquela pessoa, porque alguém vai tentar te derrubar para ser você. Então, eu nunca tentei. Tive oportunidade. Eu poderia hoje, de repente, estar muito, ou de repente nem estar aqui, ó. Porque os amigos que eu tive porque já se foram, muitos conseguiram carro,
muitos fizeram plásticas, muitos, tudo muito. Mas derrubou alguém, pisou em alguém, e aí depois ele também foi pisado. E aí não aguentou, alguns se suicidaram, outros morreram porque morreram mesmo, entendeu? Então eu nunca. Então eu sempre. Eu antigamente, mais novo, eu tinha pressa que as coisas acontecessem. Mas com o pé no freio. Aham. Vamos devagar, deixa eu ir fazendo a minha história, criando a minha história para quê? Quando eu chegar lá, quando tentarem me derrubar, não tem como, eu tô lá em cima. Eu tenho uma história. Então, eu sempre levei a vida nesse sentido. Eu acho que é isso que eu tô conseguindo, sabe? De pouquinho a pouquinho. Eu tinha pressa, hoje não tenho tanta pressa assim. Eu tinha uma pergunta que eu queria te fazer, que é... Faça. Tu tem um tom, assim, rouco na tua voz, que é bem distinto. Eu acho que, inclusive, é o que monta o teu caráter, né, de comunicador. Tua voz sempre foi assim. Quando é que você teve a tua mudança de voz, assim, de menino pra além da idade? Quando é que você percebeu que a tua voz era uma coisa que você podia ganhar dinheiro com isso? Apresentação, quando é que você entendeu que a questão da rádio? Como é que isso foi vendido pra você? Cara, eu fui fazendo. Eu acho que essa questão da rouquidão, até me perguntaram se eu tinha algum problema de voz. Eu falei, não. O único problema que eu tenho é que eu tenho rinite alérgica ao tempo, mudança de tempo, ar-condicionado, poeira, essa coisa toda. Mas aí, calo. Não tem calo na voz. Aí tem, sei lá, tem a cachaça. Porque Sempre. isso eu acredito assim, isso é como se fosse assim, uma impressão digital sua. Eu acho isso interessantíssimo, porque assim, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo escutar você falar, sabe que é você. Agora, você sabia que quando eu comecei a fazer rádio, foi quando a André Gasparetti André Gasparetti, surgiu conheci. em rádio. Eu tinha uma voz meia semelhante com a Andréia. E isso acho que foi, sabe, me dando, não querendo ser Andréia, Aham, nunca aham. me passando, jamais. Mas eu acho que deu um ganho. Pô, eu conheci André Gasparetti. Até hoje eu não conheço. Eu não sei quem é, por favor. André Gasparetti Pra era quem não sabe. uma radialista, cara, que ela fazia um papel gay, Sim. certo? Era um homem, Era um homem. grande, negro. Porra, bonito, cara. Eu conheci a André Gasparetti pessoalmente. Na época que eu trabalhava como iluminador. Meu primo era DJ e as pessoas... Era da rádio RPC, se eu não me engano. Isso. Lembra? Isso. E aí ela foi fazer um show lá na boate e tal. E depois, pô, a gente começou a bater papo. E aí foi aí que eu comecei a conversar muito com o André. E aí, cara, fora do personagem, meu irmão, homem normal. Eu não conheço até hoje. Homem normal, normal. Aquilo era um personagem que ela criou e deu, cara, certo pra caramba. E gente boa, cara. André Gasparetti, gente boa. Minha mãe era fanzoca, escutava na rádio e tive que pegar autógrafo. Levei pra minha mãe, ficou louca. Engraçado que eu não conheço. Até hoje, ele pode passar por mim. Já nos falamos por telefone. Que eu não lembro como é que foi. Tinha um show, estavam procurando ele para fazer um evento. E aí alguém que era meu amigo, era amigo dele também, passou o meu contato. Pô, legal, cara. E aí ele me colocou para fazer esse evento. E eu fui fazer o evento. Só que quando eu comecei da coxia. E aí, boa noite, coisa e tal. Que era parecido com a voz dele. Isso. E aí, boa noite. Cadê esses bofe? Cadê esse coisinha. povo? Coisinha. Aí o pessoal, Andréia. Aí saiu. Aí todo mundo olha. Não é Andréia. Não, é Latoy Jetson. Isso mesmo? Eu vim aqui através da minha amiga, parceira, Andréia Gasparetti, que me colocou. E vocês vão ser obrigados a aturar a titia. Mas então esse timbre de rouquidão sempre teve na tua voz. Sempre teve na minha voz. Sempre teve na minha voz. Porque eu acho assim, eu acompanhava um cara nos Estados Unidos chamado Howard Stern, né? E uma das coisas que eu achava interessante, assim, sobre ele é justamente que ele tinha um tom de voz meio nasalizado, que era meio nasal, e que eu achava interessantíssimo. E, assim, qualquer lugar do mundo que aquele cara falasse, você sabe quem é o cara. Que é a pessoa. Qualquer idioma. E assim,
E eu, quando me escuto gravado, eu fico procurando, assim, características na minha voz, sabe? Alguma coisa que me distingue das outras pessoas. Ah, E tem pessoas que dizem que gostam da minha voz. Eu escuto assim, eu acho horrível. Mas eu fico procurando, inclusive, uma tentativa de uma fala pausada, de uma fala mais, sabe, colocada, para ver se eu consigo criar um caráter na minha voz. A gente tá aprendendo isso aqui conforme a gente tá andando, sabe? Essa questão de podcast. Mas eu busco muito, assim, eu peço muito isso em oração, para que eu consiga ter alguma coisa especial, assim, na voz que me dê uma distinção das outras pessoas. mas E isso. eu acho que você nasceu com isso. E isso é aquela coisa assim, as pessoas não são iguais. Cada um tem um dom, Deus dá um dom. Sim, sim. Eu entendo isso, assim, eu espero que eu consiga encontrar isso em mim de alguma maneira. E não adianta você falar assim, eu vou trabalhar para ficar igual. Não. Não. Aquilo ali foi dado para aquela pessoa. Então só aquela pessoa pode ter. É dom, né, cara? Não, entendeu? Então, assim, é, o que me levou foi isso. Eu acho que até hoje. O Latoy é referência. Hoje, dentro da Leopoldina, tá? Eu acho que foi essa semana agora, tá falando com uma pessoa, e essa pessoa falou pra mim assim, Latoy, não tem apresentador. Palco, não. Por quê? Vou explicar uma coisa. Você fazer rádio é uma coisa. Você fazer palco, Diferente, né? muito. A energia que emana de baixo para cima, ela é muito pesada. Você tem que estar preparado para estar em cima daquele palco. Você não pega, você igual, pegou o microfone e vou falar. Porque tu não sabe nunca o que vem de lá de baixo, né? Sim. Na rádio não, na rádio você está falando, tá coisa e tal, não tem problema nenhum. Você está falando para quem você está imaginando. Para Dona Maria, não sei de onde. Agora, no palco não, no palco é cara a cara. E às vezes, olha, eu vou falar uma coisa para você. Uma vez, eu estava fazendo um evento, samba, que é difícil, tá? Eu acredito. Uma vez eu conversando com um carnavalesco do Siri, que era Boca de Siri, e ele falou: Latoy, eu não sei, eu tenho pra mim que você foi o primeiro gay a apresentar evento de samba. Fiquei assim, como assim, Valério Guidinelli? Você foi o primeiro a apresentar você, assim. Porque o Milton Cunha, ele sempre foi carnavalesco. Então, hoje ele é apresentador, ele apresenta, mas ele nunca apresentou. Então eu já venho bem antes disso, do Milton Cunha apresentar evento. E fui apresentar uma final de samba. Final de samba, você sabe que vem gente até do Arco da Lapa, da Velha, de qualquer lugar. Isso aí não seria? Não seria. Quando eu subi no palco, estava deslumbrante, um figurino espetaculoso. A criatura me vira, aí eu virei e falei: olá, boa noite. Aí eu, olá, eu quero aquele olá, aquele boa noite, escândalo, que só a quadra do Boca de Siri sabe dar. Olá, boa noite. Aí boa noite. Uma criatura sem noção fala assim: ih, é viado. Pô, o viado tá em cima. Pô, desce daí, nós veio. Olha aí, assassinato ao português. Nós veio para poder escutar samba, viado. Uma criatura. Eu aprendi no teatro, como ator, que quando alguma coisa da plateia fala, quer aparecer mais do que quem está no palco, você congela a sua imagem e espera a reação do público. E foi o que aconteceu. Eu fiquei congelada. E ele continuou falando. E aí houve aquele silêncio, assim, na quadra. Logo ele foi julgado. Logo em seguida, veio os segurança, tiraram a criatura da quadra e lhe botaram lá fora. Aí eu descongelei. Então vamos dar início então ao nosso samba. O que está babado? Quem está presente? Me dá minha pauta aqui, menino. Minha pauta.
Entendeu? Então eu aprendi também isso. Então são coisas que Entendi. você aprende ao longo da vida. Aí tem esses percalços, tem essas criaturas. Olha, se Roberto Carlos, que é Roberto Carlos, tem interrupção no show dele? Tem, né? Tem. Teve agora. É. Esse último agora teve. E ele fez errado, porque ele, 50 anos de carreira, ele era para ter feito o quê? Congelado, deixado a criatura falar. Aí sim. Ele. E eu sei que acho que houve um debate, sabe? Foi uma coisa bem desagradável. Eu tinha vídeos, foi uma coisa bem desagradável. Eu acho que ele, por ser a pessoa que ele é, está na posição que ele é no palco. No palco você é o mais alto. Entendi. E me diz uma coisa, Latoy. Quando começou a carreira internacional? Porque a gente já conversou há muito tempo atrás. E você, pô, Espanha. Sabemos que és viajado. Bom, a carreira internacional, eu sempre. É outra coisa que é interessante. Eu cresci ouvindo falar de Europa. E eu sempre tive curiosidade em conhecer a Europa. Será que a Europa é tudo isso que se fala, que se falava na época? Que a Europa que falavam para mim era uma, a Europa que eu conhecia já é outra. E eu sempre tive essa curiosidade desde criança. Europa. Eu nunca fui muito ligado aos Estados Unidos, nunca. E aí eu tenho um grande amigo meu que se chama Mestre Toro, um homem simples, foi estivador do Carro do Porto, um grande capoeirista. Hoje ele é um homem internacional e amigo meu de anos e anos e anos. Eu vi os filhos dele ser criados. E ajudei muito a ele, né? No sentido de estar sempre com ele nessa época. E aí ele falava para mim assim, um dia eu vou te recompensar. Eu não sei quando. E passou-se os anos, continuei, independente de recompensar ou não, continuei sendo amigo dele. Até que um dia ele chegou para mim e falou assim, tem passaporte? Não. Então, eu acho que está na sua hora de você se tornar, assim mesmo, uma bicha internacional. Como diz dentro da linguagem gay, uma bicha europeia. Que rola essa coisa toda. Fulano, Latoy é europeia. Latoy é europeia. Tá? Para quem não sabe, a bicha europeia é a bicha que foi para a Europa. Mesmo que ela tenha ido, não tenha morado, mas ela foi à Europa. Ela respirou o ar do primeiro mundo. Isso dentro do mundo gay, isso é a dádiva. É mesmo, né? É a dádiva. E ele falou assim, então você vai tirar o passaporte. Eu falei, mistura, eu não tenho condição de tirar passaporte para ficar dentro de gaveta. Mas ele te chamou pra fazer basicamente o quê? Aí ele falou assim, falei, pastor, eu não tenho como tirar o passaporte. Não, você vai tirar hoje. Hoje você vai dar entrada no seu passaporte. Eu falei, não tenho. Aí chamou a esposa dele, a Lu, que é uma grande amiga minha, que eu admiro de anos e anos e anos. Lu, vê quanto tá o passaporte hoje. Aí a Lu pegou, viu? Falou, tá X. Então, tira aí e manda ele pagar para dar entrada no passaporte. Falei, mas eu vou fazer o que na Europa? Ué, simples. Você vai fazer reportagens internacionais sobre minha pessoa. Oi? Ué, tu não é jornalista? Tu não é radialista? Tu não escreve? Então pronto. Você vai comigo para conhecer a Europa e se tornar... Promove o mestre. Então, Pô, que e sacada, vai se cara. tornar uma bicha europeia, vai se tornar uma jornalista internacional. Aí, Falando de uma coisa que tem, assim, um apelo na Europa, a capoeira tem uma pegada na Europa incrível. E o mestre Touro não é qualquer pessoa. Não, claro que não. Inclusive na Europa, não. Ele tem um irmão chamado Dentinho também, que Deus que me Tinha. perdoe. Tinha, saudoso, foi meu mestre. Mestre Dentinho. Foi meu mestre. Mestre Dentinho foi meu mestre. Caíam na porrada na penha, né? Aí, deixa eu fazer uma pergunta que você vai poder me responder. Eu nunca vi isso. De frente pra mim morava um cara chamado Jorge, e ele era capoeirista, né? E ele... Eu fiz capoeira com camisa. Não fui muito longe, foi até com a corda laranja.
Mas esse cara aqui da frente me levou pra ver capoeira, assim. Me levou nas melhores rodas. Eu vi muita capoeira boa, mas eu nunca vi uma coisa que ele falava que o touro fazia. Ele começava assim, cercar o cara, que ele dava um pulo e caía em pé em cima do ombro do cara. Mexe touro ou mexe dentinho? Mexe touro. Mexe touro. Que ele falou assim, Arthur, tu não sabe daquele tamanho que ele era, como é que ele fazia? Ele falou que ele ia cercando o cara, daqui a pouco ele dava um grito e pulava em cima do cara. Eu nunca presenciei isso. A minha pergunta é, você já presenciou o mestre de touro? Já, né? Já. E ele era... Várias vezes, várias vezes. Eu vi Nego Charme, vi Nagô, vi Mestre Voer, eu vi muita capoeira boa. Eu nunca vi o touro jogar na minha vida. Nossa, Eu tenho isso, não, só na Mestre internet. Touro, eu acho que. Eu não sei qual sábado do mês que ele fazia uma roda na casa dele. Não, ele faz. Ele faz ainda? Todo primeiro sábado do eu mês, já fui. ele faz a roda de capoeira em casa. Pô, eu fui quando era Então, garoto. vamos combinar uma coisa aqui, então? No Corta-Bamba. Assim, que esse momento aqui é histórico, é momento, assim, de coisas acontecendo e coisas Sim, novas. sim. E, assim, o nosso amigo aqui falou pra gente que nós vamos para um outro patamar. Ou a gente não pode fazer um podcast lá com o Mestre Touro, a gente fazer uma gravação ao vivo lá da roda de capoeira dele? Pode. Porque eu tenho um equipamento que a gente pode fazer coisas ao vivo. Pode. Ah, legal. Ele, inclusive, parou um tempo, né? Porque ele viaja direto, né? Essa semana agora passada ele estava não sei aonde. Aí tem de um período, a partir de junho, se eu não me engano, a partir de junho é que ele faz as viagens internacionais. Né? A gente pode marcar, assim, marco com ele direitinho a próxima roda. E Eu filmo você entrevistando ele. Você dá sequência nisso aí que você já fez com ele e a gente joga isso no canal. tranquilo. Fechado. Olha, Boa ideia. entendeu? Entrevista com um homem super internacional. E o Dentinho foi meu mestre de capoeira. Numa época em que eu mesmo sendo amigo do mestre Touro, Uhum. eu nunca tinha pensado em jogar capoeira. E aí teve uma época que havia umas criaturas que se sentiam muito macho, muito homem, ao redor da penha. E aí, o mestre Dentinho falou assim, ó, eu vou montar uma turma de gay É pra mesmo? aprender a se defender. Tá de sacanagem. Falando sério. Maravilhoso isso. Ele deu. E ele montou, e eu fui dessa turma. Eu, Rai, tinha, acho que Darley, eu sei que tinha uma galerinha boa. Aprender a se defender. Sendo que a capoeira do mestre Touro é uma, a capoeira do mestre Dentinho é outra. Não. Totalmente diferente, né? A capoeira do mestre Dentinho é tanto que eu não jogo. Não, vale na carne, né? Eu não posso jogar. Eu não posso jogar. Eu não posso jogar. Eu não sei jogar normal. Eu aprendi com o mestre Dentinho, mas eu não entro numa roda de capoeira. Tanto aqui quanto lá fora. Eu também não posso jogar. Porque quando fala mestre Dentinho, tem um limite. Não, o que É uma eu coisa entendia. mais suja, O né? que eu entendia que o Jorge falava, o apelido era Jorge Carne Seca. Que ele falava do Dentinho assim, como se o Dentinho era o cara. Assim, eu sei porque eu escutava falar, só que eu nunca vi, eu já vi na internet. Eu nunca vi o Mestre Touro jogar na Roda da Penha. Nunca vi. Dentinho saía correndo da Penha pra Copacabana com uma folha de amendoeira na boca. Tu lembra disso? E voltava. E voltava. Aí de noite tava de sobretudo. Marrom. Lembra? Com a Normal. barba desse tamanho. Sim. Era uma figura assim. Nossa, pena que assim, na época eu não tenho fotos nenhuma com ele. Também naquela época não se tinha câmera nem nada. Mas eu lembro que. E o filho dele, Alcino, que o nome dele era Alcino, né? O Alcino lembra de detalhe por detalhe, porque o Alcino estava sempre com o mestre Dentinho. Então ele fala. Aí um dia, agora há pouco tempo, o mestre Touro estava com um pessoal na casa dele, e chegou um pessoal daqui do estado, né? De outro estado. Ah, isso aqui latói, da coisa e tal. Ah, mas tu joga. Aí o Alcino falou, ele joga, mas ele não pode andar. Mas por que não pode andar na roda? Porque a capoeira dele era a capoeira do meu pai. Mas como assim? A capoeira que meu pai ensinou pra ele não pode jogar. O cara ficou assim, eita. É. Não, porque o que eu escutava é que assim, o lance era brabo.
Que, assim, que a Roda da Penha era braba. Era. Naquela época. Era famosa justamente, Sim. tipo assim, se você... como é que é? Se não sabe brincar, não desce pro play. Sim. Que lá era que nem aquela roda do Parque da República. Praça da República lá em São Paulo. São Paulo. É isso aí, que era assim, era nesse nível. O Mestre Toro tá sempre lá. Isso aí. Ele, se eu não me engano, ano passado ele foi. Todo ano agora ele vai na Praça da República. É a roda. E aí Isso você já aí. viu que é aquilo. né? Não, no YouTube, tem um montão de coisa no YouTube que mostra essa roda lá da Praça da República, assim. Os caras, meu irmão, os caras se agridem que o negócio ele não é brinquedo. E me diz uma coisa, vamos voltar lá para a Europa. O que portas a Europa te abriu? Eu acho que hoje é a questão profissional mesmo. Que quando até um ponto, eu não vou nem citar o nome, um canal não, um jornal. Tava precisando de repórter. Aí eu falei, prepara meu currículo. Aí minha amiga tinha meu currículo, pegou, mandou. Imprimiu, mandou, né, para essa jornal. Quando chegou no jornal, eu tenho fonte, a gente tem fonte, jornalista tem fontes, né? O editor-chefe olhou, aí já viu que eu tinha viajado, e tal. Lixo. Mas não serve não. Não é interessante. Ou seja, por eu ter viajado, então, e ter tempo, não só a questão da viagem, mas a questão também de exerção da função como jornalista, como entrevistador, não serviu. Então, abre portas, mas tem aquela que, de repente, Assusta. eu não vou colocar ele aqui, porque senão, de repente, ele pode tomar meu lugar. Entendi. Gente, eu pensei nisso agora. Pensa nisso? Exatamente no que eu pensei. Então, mas eu, como eu estou de boa, não estou aí para a guerra, não estou nem aí para a hora do Brasil. Agora que eu não estou mesmo para ir para a hora do Brasil, então eu vou, entendeu? Eu vou andando conforme. E você foi mais de uma vez para lá, né? Fui mais de uma vez. A última vez eu passamos pela Colômbia, aí fomos para Madrid, Espanha, fomos para Itália e Alemanha. Mas sempre com o Mestre Toro? Comércio Toro, não. Comércio Toro. Entendi. Sempre fazendo, fazendo matérias internacionais do Mestre Toro e mestre convidado que ele leva daqui para lá. Uhum. E assim, é interessante que na primeira vez que eu fui, eu busquei informações. Eu não fui assim aleatoriamente. Não, eu vou chegar. Não. Quando eu fiquei sabendo que eu realmente ia, eu procurei meu professor, Lindinô Salaranjeira, que foi meu professor de radiojornalismo na época da Rádio Viva Rio. E eu perguntei a ele como trabalhar como um repórter internacional. Você vai com quem? Vou cobrindo o Mestre Toro, tá, e coisa e tal. Então, o que você tem que fazer? Todas as matérias, você tem que preparar as matérias. Ele vai dar uma entrevista, fotografa, filma, tudo aquilo ali. Ó. Depois você vai, escreve e manda para o jornal, para o editor. Outra coisa, fotografou, nada daquelas fotos que você tirou dele, ó, você pode usar para nada. Ó. E para nada. Ó. Você vai pegar essas fotos e vai enviar diretamente, se ele tiver uma assessoria de imprensa. Se ele não tiver, tem alguém responsável pelo Facebook, pelas redes sociais dele. Aí você quer tirar uma foto com ele? Você e ele. Aí você pode publicar aquela foto. Entendi. Porque ele pode te processar. Até porque você foi para cobrir a matéria dele, dos eventos dele lá fora. Então, eu fiz um cursozinho rápido com esse professor, que me deu dicas assim
maravilhosas. E eram palestras, eram rodas que ele promovia lá? O que Roda, era? ele é convidado das rodas e palestrante em algumas faculdades. Pô, legal. Faculdades, lá é a nível de faculdade. E aí eu fico assim, gente, eu fico de boca aberta, como é que pode? O Brasil tem uma coisa que é péssimo. Daí, ele pega o produto dele, ele entrega na mão do outro, o outro transforma e depois ele o próprio compra. Brasil compra aquele produto. É, exatamente. É com tudo isso. Então eu falo pro povo assim, não espere, não deixe eu ir para fora, ficar lá, porque eu vou aprender coisas. Quando eu voltar, eu vou voltar como? Né? Lá, Esse é outro. com preço lá em cima, enjoada, antipática. Ah, mas dá licença. Uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: me valorize enquanto eu estiver aqui. Ó. Porque amanhã, se isso acontecer, você pode falar para mim assim: espera aí, ó. Antes de você ser o que você é, quem abriu as portas para você fui eu. Pense nisso. Ah, não. Esperam-se o produto ir lá para fora, se valorizar. E aí eu volto no glamour, aí eu volto com casa. Aí eu faço a linha Sônia Braga. Eu vim ao Brasil não para ver o Brasil, mas sim para o Brasil me ver. Ou seja, a mulher estava aqui, para muitos, né, para o brasileiro, que é todo puritano, pela família tradicional família brasileira, a mulher foi lá para fora. Quando ela voltou como? Aí você quer que ela seja o quê? Simpática com você? O que você fez por ela? Nada. Só falou mal, só falou mal. Então, meu amor, aí você tem que aturar ela. Ela e outras. Ela e outros e outros. Ela, outros e outras. Eu lembro uma vez, a gente conversando, você me disse que você teve um relacionamento com um europeu, não foi? Sim. Aliás, eu acho que eu tive vários relacionamentos com europeus. Vários, não foi? Nem relacionamento, digo namoro. Né? Gente, ó, de primeira mão, só pra vocês saberem, tá? Continua, Latoy, perdão. Furo de reportagem. Calma. Por quê? A pele negra chama muita atenção Na Europa. na Europa. Ah, que isso? Mas tem preconceito? Tem preconceito como tem no Brasil, no qual as pessoas são mestiças. Mas chama muita atenção. Eu já namorei italiano, eu namorei alemão, que é extremamente racista. Ah, alemão é racista. Até como é que tu consegue? Querida, aqui, eu estou com ele. E daí? E detalhe, homens brancos. Me perguntaram uma vez o seguinte: você é racista? Não. Porque engraçado, eu não vejo você sendo fotografado do lado de um homem negro, ou apresentar esse homem negro como namorado. Aí eu falei assim: vamos lá. Raciocina comigo. Tem mulheres negras lindas. O homem negro, ele só olha para a mulher negra enquanto ele está pobre. Pode falar. Enquanto ele está pobre, ele olha. A neguinha dele, minha neguinha. Mas se ele ganhar um dinheirinho, um troquinho, não precisa de muito, não. Pode contar que ele larga a neguinha que ajudou ele a ser o que ele é hoje por uma mulher clara, ou loura, ou o que seja. Agora, imagina isso transportando para o universo gay. Pior ainda. Pior, né? Por quê? Ele tá ali, ele tá, vamos supor, na onça. Aí, o que restou para mim? Que bicho que eu vou comer hoje? Eu vou falar assim, ó. Que bicho que eu... serve aquele viado ali, ó. Aí ele quer pegar o viado, ele come viado. Aí, ó, rolou isso aí, mas olha só. Se passar por mim amanhã, nem fala comigo não, hein? Se eu tiver com meus amigos, nem olha pra mim. Então, e o homem branco não? Não. Eu tô falando por mim, gente, tá? É mesmo, né? Eu tô falando por mim. Eu não quero saber se... porque com certeza vai ter repercussão quando as pessoas ouvirem... Tem dia. Né? Ouvirem o podcast, né? Não, eu tô falando por mim.
O homem negro bonito, bem posicionado, ele não me olha. Jamais. Quem vai me olhar é o pé descalço. Pra ir ali com ele. Aí eu também sou enjoada, eu não olho pra ele. É. Aí sabe quem olha pra mim? Sabe quem chega em cima de mim? O homem branco. É mesmo, Com né? educação, pra bater um papo. Posso conversar contigo? Eu achei você uma pessoa interessante, uma pessoa bonita, coisa e tal, e tal. E aí acontece de titia namorar os homens brancos. Tem um documentário que passa no Netflix fala do Miles Davis, né? Ele. Eu escutei isso e escutei também num documentário de jazz, aquele Ken Burns, que tem uma parte que o Miles Davis fala que, assim, que ele tá na França, né? Tá em Paris, de repente ele tem que voltar para os Estados Unidos. Ele fala, sabe, eu saio do meu país, chego aqui, sou tratado que nem rei, aí eu tenho que voltar para o meu país de novo, onde eu sou tratado como cidadão de segunda classe. E o Sátimo, né? Cara, como é que me fugiu o nome? Tinha a voz rouca, como é que era o nome dele? Caramba. Louis Armstrong. Louis Armstrong, é. Então, o nome dele era Sátimo. Aí eu falei, o apelido dele era Sátimo. Ele falou assim, que sabe que a pior coisa da vida dele era quando ele tinha que retornar para os Estados Unidos. Que aí a vida dele, assim, voltava ao normal do que ele sofria de racismo, onde ele não sofria de racismo na Europa. Ele teve uma progressão, e lá ele era estrela, e no país dele, ele é apenas um qualquer. Foi uma das coisas. É estrela, mas não é tratado como estrela. Prova disso, a Elza Soares. Elza Soares, antes de morrer, ela foi endeusada na Europa. O último trabalho dela foi um escândalo, foi um sucesso. E no Brasil... Aqui no Brasil a gente tem uma prova viva que foi o Wilson Simonal. Sim. Cara, não podia ser preto, cantor, galã, bonitão. Não dá pra gente ter isso aqui, não. Não pode. Sim. Gente, eu fico até arrepiado de falar disso. Não, a gente tem que acabar com isso. Não, como é que pode? Tem que ficar lá na... Que isso? Pretão, gostosão, bonitão. Não pode. Não pode. Porra, e galã? Só que eu acho assim, eu acho que hoje isso já tá acabando. Sabe que eu tenho visto muito negro. Você não via negro em capa de revista, a não ser na revista Raça. Você não via negro em televisão, tinha que ser subalterno, tinha que ser escravo. Na Globo ele é assim. Oi? A Globo ainda tá assim, os papéis. Não, hoje ainda tem. Não, hoje já tá. Tem novela. As 3 novelas. Os principais são negros. Eu não Mas o que? Traficante, ladrão, pagodeiro? Não, rica. Entendi. Rica, bem posicionada, né? Mas, assim, eu acho que estamos começando a quebrar. Agora, a nível de relacionamento, é isso aí. Agora, e outra coisa que é interessante. Você vê muito homem branco no samba com umas mulheres negras que... Preta show, né? Aquela coisa... Mas o negão bonito, ele não tá com a mulher negra no samba. Entendi. Entendeu? Então, e aí foi o que eu tô falando. Quando se trata do gay, então é pior ainda. Pior ainda. Que continua essa coisa aí. Eu, sinceramente, eu não estou nem aí para a hora do Brasil. Até porque eu vou para esses locais, faço a enjoada antipática. Foi pra trabalho. Eu vou para trabalho. Aliás, meu trabalho é um trabalho de divertimento. Mas mesmo assim, para tentar conseguir alguma coisa comigo, tem que saber chegar. Começou a falar uma besteira, já dou uma olhada. Uma olhada do Odete Reutemann. Que ela olhava para o pé da pessoa assim, arriscando. Aí levantava, arqueava a sobrancelha. Deixava a criatura falando sozinha. Fiz escola. Te dava 30% só de visão lateral. Não é nada, entendeu? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nós estamos aqui a 1 minuto e 34. Nós temos 20 segundos de delay. E tá dando fome. Tá dando fome. A gente pode comer, né? Parar e voltar depois de novo. Isso aqui vai ser editado, né? A gente tá fazendo ao vivo. Mas, na verdade, é porque eu quero que vocês depois vejam a entrevista. Eu tô achando que tá ficando muito legal. A gente já pode, inclusive, um pedaço. Quanto tempo já tem? 1 minuto e 34. 1 hora? 1 hora e 34. Nossa. Perdão. Isso aí. Nós temos 20 segundos de delay.
que sai ao vivo do que a gente tá gravando. E... Então é isso, acho que a gente pode comer, não já? Com certeza. Já foi, Porque a gente vai fazer a parte 2, né? mesmo porque a Toy vai estar aí com a gente sempre. Tem uma última pergunta pra você fazer pra ela que eu escrevi aí. Adoraria que você fizesse. Se você não quiser, eu faço. Então, Latoy, a pergunta que a gente fez aqui é o seguinte. Seus planos com Sem Cera, o que você pretende aqui de agregar com a gente no canal? Se você tem... A ideia da gente é fazer podcast, né? É trazer pessoas interessantes para entrevistar. Por isso você tá aqui. Porque você, além de ser nosso amigo, você é uma pessoa interessante, que tem história para contar. E assim, eu tinha certeza que tinha coisa que a gente só ia saber da sua vida se você viesse no podcast. E a gente nunca ia ter esse tempo todo junto contigo, você é uma pessoa muito ocupada. Então, primeiro, te agradecer pela presença de estar aqui comigo, com o Leandro. Eu conheci você através do Leandro, assim, é um prazer imenso. Para mim, tá sendo uma oportunidade incrível, porque assim, eu sei que depois você vai fazer suas ponderações na entrevista, porque a intenção da gente é aprender, porque você é uma pessoa que tem experiência, e nós ainda não. Nós vamos chegar lá também. Então, eu queria saber o seguinte, o que você pretende fazer, quais são as suas ideias, o que você tem para acrescentar pra gente, sugerir... Aliás, eu acho que, na verdade, nós estamos aprendendo, porque se fosse rádio, eu poderia dar aula. Mas como é podcast, é diferente. Então, estamos aprendendo. Tipo assim, estamos trazendo, na verdade, o podcast seria uma leitura, uma releitura do rádio. De uma forma diferente. Gravada. Gravada. Então, o que eu sei de rádio é que a gente vai estar dividindo entre si. E eu faço questão, eu estou fazendo, inclusive, montando um caderninho de possíveis entrevistados. Pessoas... Você tinha falado isso, Eu interessante. comentei isso com você. Isso. Pra quê? Pra a gente não ficar batendo cabeça. Não. O que a gente tem como entrevistado? Tem fulano, ciclano, beltrano. Todas essas pessoas é o que o podcast Sem Cera quer. Pessoas que têm história para contar e incentivar outras pessoas, outros artistas, ou... Não digo, eu ia falar jogador, mas jogador de futebol não é a minha... não entendo. Eu não entendo vocês. Entendeu? Então, pessoas que agreguem alguma coisa interessante para outras. Porque você vai entrevistar uma influencer digital. O que você fez? Não, que eu sou bonita. Você influenciou alguém a comprar alguma coisa? Maravilha. Não interessa. Não, a gente não Você tem tá pegada. entendendo? Agora, aqui sim. Eu já tô com meu caderninho lá. O interesse da gente, assim, pra mim aqui, na verdade, assim, eu vou falar assim, porque eu e o Leandro, a gente vai fazer uma gravação também falando, assim, das nossas ideias. Mas a minha ideia principal aqui é cada vez que eu saio de uma entrevista aqui com alguém, de um bate-papo, é sair que eu aprendi alguma coisa. Eu quero, toda vez que eu fizer isso aqui, eu quero aprender alguma coisa. Porque tem duas coisas que eu sei fazer bem. Uma é errar caminho. Eu sei errar caminho, eu sou fera assim. Você fala assim, mas não tem como tu errar. Eu falei, então você não me conhece, não é meu amigo. E a outra, assim, eu falo demais. Então eu achei assim, por que eu não posso ganhar dinheiro com isso? E a outra coisa é, assim, eu escuto muito pouco. E aqui no podcast me dá esse exercício, assim, de tudo aquilo que eu quero melhorar, que eu quero mudar no outro, eu mudo em mim, né? Então eu quero aprender a poder escutar mais e isso me dá essa oportunidade. Entendeu? Então, a pergunta está feita, assim, estamos aguardando a nossa nova paginação aí de 2025. Começando mais um ano, super positivo. Eu, inclusive, todos os locais agora que eu for, eu vou estar divulgando. Porque como apresentador, o microfone é meu. Então, ao me apresentar, eu me apresento como o quê? Latoy Jetson, comunicador, do poder, apresentador do podcast, tal, tá? Apresentador do samba, tal. Amanhã, por exemplo, né? Com certeza. Amanhã eu tenho a roda de samba. De repente, se vocês puderem, se der para vocês o horário, não precisa chegar cedo. É lá em Olaria de manhã, não é? Não, Ramos. É no Cacique. Não. Fica na Arena Atlanta. Tambaú. Ali perto da igreja Santa Rita. Perto da igreja Santa Rita. E é uma roda de samba. Eu não vou falar porque, né, a intenção é eu trazer um deles, ou dois deles, aqui, para contar como é que surgiu a ideia do Café, Samba e Pingado. Por que esse nome? Como é que é? Eu também não vou dar spoiler.
Aham. Mas eu faço questão que você... Eu, por exemplo, eu chego depois do café. Mas eu chego para apresentar, receber as pessoas, que isso é muito importante. Uma coisa que eu vou falar para você, produtor. Uma roda de samba, ou que seja, tem que ter um promoter, um apresentador que conheça as pessoas, para que aquelas pessoas saibam, falando assim, poxa, eu tive numa roda de samba no qual eu amei. Mas por quê, fulano? Nossa, o apresentador foi falar comigo, foi até minha mesa, ficou sabendo que era meu aniversário. Isso é muito legal. Muito legal, né? Aquela roda de samba que ela começa, o cara tocando, não tem ninguém que fala, não tem ninguém que Se apresenta. interage com as pessoas, fazem parte do show. Sim. Eu, inclusive, quando eu tô com o microfone sem fio, eu adoro, porque eu vou nas mesas. Às vezes, quando o DJ me chama, eu tô sentado na mesa, conversando com uma pessoa que eu acabei de conhecer, que é a primeira vez que aquela pessoa foi. Por exemplo, teve uma roda de samba dessas não, da Café Samba e Pingado, que eu fiz a divulgação e joguei no grupo. Aí daqui a pouco eu tô lá rodando pra lá e pra cá, aí me chama uma loura linda, uma loura branca, bonita, educada. Oi, tudo bem? Eu, tudo, seja bem-vinda. Sou assim. Quem ela, você é Latoy, né? Eu falei, sou. Poxa, não, tô te devendo? Não, não, não. Eu faço parte do grupo. E você gravou e me incentivou a vir pra cá. Não sabia nem onde ficava. Peguei um Uber e vim. Que eu queria conhecer. Dei toda assistência pra ela. Toda assistência pra ela. Então, o apresentador e promoter, ele tem essa função de agregar pessoas para aquele espaço. Aí o evento que não tem um apresentador, até agrega, de repente, a divulgação, tem coisa e tal. Mas não tem essa coisa, esse calor humano. Peguei, tentei, botei ela numa mesa, dei uma mesa para ela sentar, ela falou, não, prefiro ficar em pé. Falei, eu toda hora estarei aqui para saber se está sendo bem tratada, bem servida, se alguém está te incomodando. Está esperando alguém? Não estou esperando ninguém. Então, hoje estamos amigos. Tanto que ela falou que está melhor, né? Que ela acho que teve um problema, uma fratura no pé. E aí ela vai amanhã para a roda de samba. Isso é muito legal, isso é gostoso. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser agregador. Ah, com certeza. Então, eu sou isso aí, ó. Porra, que legal, cara. Puta prazer aí ter te recebido hoje. Pra essa primeira, né? Sim, sim. E contar contigo aí pro que deve vir, Pro outros cara. e outros Pra e outros. e outros, cara. A gente se ajudando aí e progredir juntos. Sim, fale. Não, pode falar. Bom, diante disso, se você, de repente, é dono de alguma coisa, tá? Você que é dono, de repente, de um salão, você que é dono de uma academia, você que é dono de algum empreendimento e queira juntar-se a nós como parceiro, como patrocinador, qual é o contato que se deve fazer? Sincera Podcast. O telefone é... Deixa eu falar qual é o telefone. Vamos lá. Peraí, não, que esse telefone tem que ser o outro telefone. Senão Vocês podem fazer contato com a gente no WhatsApp pelo número 21 97033 9595. Mais uma vez, é o número DDD 21 97033 9595. Contatos apenas pelo WhatsApp Business. Gente, muito obrigado. E aquele negócio, né? Que todo mundo fala, ó, se você gostou, se inscreva aí no canal. Se inscreva no canal. Fala como é que é? Vai aparecer aqui, Peraí, aqui peraí. embaixo. Aqui, ó. Vamos lá aqui, ó. Curte. Cadê? Ali, ó. Curta, dê o seu like. Cadê? Compartilhe. Mande pros seus amigos aí. Patrocine cara. também. Patrocínio, tudo. Peraí, aqui, gente, que vergonha, gente. Peraí, isso aqui era pra aparecer aqui agora. Não, isso era pra aparecer aqui Vai aparecer agora. na edição. Não, cadê? Aqui, ó. Era pra aparecer aqui na parada. Não tá aparecendo. Vai aparecer na edição, deixa isso pra lá. Não aparece mas agora. era pra Aparece aparecer. na edição. Infelizmente não apareceu, gente. Então, olha só. Estamos naquela câmera ali, ó. Gente, ó, muito obrigado de verdade.
Nós vamos botar aí a segunda vinheta, que é a vinheta de fechamento. E é isso aí, gente. Valeu. E até. Até. Ficou bom?